Glória a Deus. Alegria muito grande poder estar com vocês nessa tarde, início de noite. Boa noite, boa tarde, igreja paz seja convosco. Amém, glória a Deus. Mais uma vez quero agradecer a vida do pastor Marcos, tem sido um amigo ministerialmente, né? Estamos juntos aí nessa peleja todos os dias. E eu acompanho todas as vezes que o pastor Marcos, assim que posso, quando ele faz aquelas orações a partir das 18 horas, orando por toda a família, eu vou lá, entro ao vivo na live dele, pastor, ora pela minha vida, pela minha casa, porque a unção que a gente respeita, igreja, é a unção que a gente atrai, e através dessas orações, pode acreditar, pastor, a minha casa, a minha família, o meu ministério tem sido muito abençoado através da sua vida, tá bom? Deus abençoe o senhor, sua casa, sua família, pastor Márcio, em nome de Jesus, amém? Igreja, abra comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 22, versículo de número 1. Quem não me conhecia aqui ainda? Dá um somzinho para sua mão. Quem não conhecia? Olha aí, ó. Louvado seja Deus. Eu sou pastor ali da Quadrangular Avenida, ali da casa do pastor Paulo Urbani. Sou esposo, marido da pastora Graziela. Tenho 2 filhos, o Leonardo, de 26 anos, e também da Gabriele, de 21, 22 anos, esse casal que Deus me deu de presente para que eu possa estar ministrar. Minha vida, minha família é cuidar deles, né? Todos os dias eu cuidar deles, cuidar da minha casa, e que Deus possa realmente, através desse ministério, que a sua casa também seja abençoada. Eu que agradeço também, nós somos coordenadores regionais de casais e temos aí com esse intuito, com essa missão de também fazer com que um trabalho para que casais e famílias sejam abençoados. Amém? A palavra de Deus em Gênesis, ela diz assim: passado algum tempo, Deus pôs à prova a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Vamos ler de novo? Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Feche os seus olhos, peça para o Espírito Santo falar no seu coração, no seu ouvido nessa manhã, nessa noite, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu quero louvar o teu nome, quero desde já te agradecer por essa rica oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de estarmos nesse final de tarde, início de noite, para ouvir a tua voz e a tua palavra. O Senhor tem todo o poder e conhece cada coração que está aqui nessa tarde, Pai. O Senhor sabe aquilo que nós estamos necessitando, mas a tua palavra, ela vai além daquilo que a gente pode imaginar ou até mesmo pensar. Ministre em nossas vidas nessa tarde, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode tomar o seu assento, dando glória a Deus bem forte. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Olha para mim aqui, presta atenção, todos que estão também nos assistindo através da live. Essa palavra é uma palavra que ela nos traz uma real certeza daquilo que nós ouvimos, acreditamos e professamos. Uma palavra que ela é muito conhecida, mas aquilo que Deus trouxe sobre o meu coração através dessa palavra, que ela começa com um chamado, né? Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Quantos de nós aqui que estamos aqui nessa tarde temos um chamado de Deus? Diz amém. Você tem um chamado de Deus? E qual foi a posição, a resposta que você deu para Deus? Quando Deus te chamou, o que você disse para Deus? Quem disse eis-me aqui, diz amém. 2 pessoas só? Quem disse eis-me aqui, diz amém. Glória a Deus. A forma com que a gente responde a palavra de Deus, a forma como a gente responde o chamado de Deus, ela tem uma total certeza daquilo que nós vamos realmente poder corresponder conforme o nosso chamado. Aqui nós estamos vendo a forma em que Abraão ele tem um relacionamento com Deus. É muito simples você ter um relacionamento, você ter uma intimidade com uma pessoa, e quando uma pessoa ela pede qualquer coisa para você, você está pronta para atender. Né? Quando você tem um relacionamento com uma pessoa, quando você tem uma intimidade com uma pessoa, prontamente você responde para essa pessoa aquilo que ela está te pedindo, né? E a forma com que a gente vê como Deus ele está falando com Abraão aqui, e a forma como Abraão ele se coloca diante de Deus,
verdadeiramente a gente entender que não está respondendo de uma forma como, vou responder porque é Deus, mas não por causa da vida de relacionamento que Abraão tem com Deus. Nós estamos vendo aqui um homem que teve uma promessa, nós estamos vendo um homem que teve ali, ouviu a voz de Deus, que um homem que realmente Deus colocou sobre o coração dele planos, projetos, sonhos. E diante desse projeto que nós estamos vivendo, inicialmente nesse ano de 2025, aqui na Igreja Quadrangular, onde todos os anos nós temos colocado os nossos planos, os nossos projetos diante do altar de Deus, e nós sabemos com que aquilo que a palavra nos direciona, que cabe a cada um de nós fazermos planos e fazermos projetos, mas a palavra final ela vem da boca de Deus. Também existe uma frase que eu li há esses tempos aí, que fala que quem não faz planos será governado por quem planeja, por quem faz. Então cabe a cada um de nós realmente entrarmos nesse ano de 2025 e entendermos realmente qual é o significado e a grandeza daquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos participando. Nós não estamos participando apenas de 12 dias de bênção, para 12 meses de bênção, para cumprir apenas um calendário da igreja. Existe uma palavra profética liberada sobre a minha vida, sobre a tua vida, e essa palavra profética já está ligada aqui na terra, já está ligada no céu, ou seja, existe possibilidades muito grandes desse ano você viver o sobrenatural de Deus. Quem crê diz amém. Cabe cada um de nós entendermos e vermos como que nós encaramos sobre isso. Cabe cada um de nós entendermos realmente a seriedade desse projeto de vida e realmente como que nós vamos corresponder para o nosso Deus, como que nós vamos responder ao nosso Senhor diante desse chamado. Quando ele chega e ele libera, ele entra em contato com Abraão, ele chega para Abraão e ele fala para Abraão, Abraão, e ele diz, eis-me aqui. A prontidão que ele se coloca diante de Deus, Abraão se coloca diante de Deus, ele não imagina aquilo que vai acontecer, mas ele se coloca prontamente para Deus, para fazer, para responder aquilo que Deus está pedindo. Deus não está chegando para ele falando assim, você pode por favor fazer algo para mim? Ou será que você pode por alguma possibilidade da sua vida fazer algo para mim? Não, nós estamos entendendo aqui que é uma direção que Deus está trazendo sobre a vida de Abraão, mas sem saber aquilo que ele vai precisar fazer. Ou seja, quem aqui de nós que estamos aqui nesse culto, nessa tarde maravilhosa, né, que quando uma pessoa ela chegou e falou, posso pedir um favor para você? Qual que é a primeira coisa que você faz? Depende, né? Se eu puder, eu faço. Nós não estamos vendo Abraão falando para Deus assim, Deus, depende. Se o Senhor puder fazer o que o Senhor vai pedir para mim, eu faço. O que ele está falando aqui, ele fala, eis-me aqui. Quando nós entendemos essa palavra eis-me aqui, ele está se colocando à disposição, independente da capacitação que ele tem, independente daquilo que Deus vai ordenar para ele fazer, vai pedir para ele fazer, independente até mesmo daquilo que ele não sabe, aquilo que ele vai enfrentar. Nós não sabemos o que nós vamos enfrentar nesse ano de 2025, mas nós cremos num Deus todo-poderoso, que Ele tem sonhos e projetos sobre as nossas vidas, e tudo aquilo que Ele planejou, nasceu no coração dEle, Ele está implantando na sua vida neste ano de 2025. Quem crê diz amém. Então aqui diante de tudo isso que está acontecendo, Abraão ele sabe e realmente ele confia em Deus. Quantas pessoas têm perdido o seu temor diante de Deus e têm perdido a sua confiança diante do Senhor por causa de coisas que têm acontecido, coisas pequenas que têm acontecido, e às vezes essas pessoas elas estão cada vez mais distantes de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós enfrentamos um inimigo que ele é astuto, ele é paciente, ele tem estratégias para todos os dias, com um plano que ele tem para nos tirar diante da presença de Deus. Satanás ele não vai se levantar de uma forma de chifre, de rabo, de coisa feia, que ele vai se colocar para tentar te assustar. Ele vai se apresentar com você como um mentiroso, ele vai se apresentar para você como um ladrão, ele vai se apresentar diante de você como um assassino, porque a palavra de Deus fala que ele vem no intuito de matar, roubar e destruir as nossas vidas. Mas com isso ele não vai vir de uma forma que ele vai nos assustar, ele vai vir de uma forma que ele vai vir estrategicamente, pacientemente, para tentar nos tirar da presença de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, existe uma autoridade sobre a tua vida, existe uma autoridade sobre a minha vida, que está liberada sobre nós, que a palavra de Deus ela diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Fala assim comigo, resiste o diabo e ele fugirá de vós.
Ou seja, todas as lutas, todas as estratégias que o diabo ele tem contra a minha vida, contra a tua vida, cabe a cada um de nós realmente entendermos essa autoridade que nós temos diante dele, para que ele possa fugir das nossas vidas. Fugir de que forma? Quando nós repreendemos ele fugir das situações que acontecem dentro do teu casamento. As coisas, as lutas que você tem passado dentro do teu casamento, nós precisamos resistir o diabo com autoridade, para que lá na sua casa realmente, o teu casamento ele seja renovado e restaurado todos os dias. Que você possa viver realmente os planos do casamento dentro da tua casa todos os dias. Pastor, o senhor não sabe como que é a minha casa, mas eu sei o Deus que eu sirvo, porque esse Deus, ele transformou a minha casa, ele transformou a minha vida, transformou a minha família. Às vezes as coisas que você passa é através de uma enfermidade, as lutas que você tem enfrentado é através de uma enfermidade, uma luta, pode ser que uma notícia que foi desenganada pelos médicos, mas eu apresento para você um Deus que pode todas as coisas e pode te curar de todas as enfermidades. Ou seja, não existem coisas que podem limitar o nosso Deus. Não existem situações que nos distanciam do Senhor. Pelo contrário, as situações que elas têm acontecido todos os dias são situações que nós precisamos estarmos dependentes de Deus. Situações que nós precisamos realmente confiar em Deus naquilo que Ele vai fazer. Agora, se você ouvisse a voz de Deus e Deus chamasse você pelo teu nome, e você falasse para Deus, eis-me aqui, realmente você responderia para Deus nessa tarde, eis-me aqui? Para Ele fazer, para você fazer para Ele aquilo que realmente Ele quer? Para você poder corresponder para Deus realmente aquilo que Ele tem entregado sobre a tua vida? Vamos analisar um pouco essa história? A palavra de Deus, no capítulo de número 22 de Gênesis, versículo de número 1, a palavra de Deus ela começa falando assim para Abraão. Passado algum tempo, ou algumas traduções diz, depois de algumas coisas. Ou passado algum tempo, que tempo que é esse? Nós vamos ver que no capítulo de número 21, a partir do versículo de número 8, a palavra de Deus mostra a Abraão desmamando o seu filho Isaque, tirando Isaque da amamentação materna. E ali a palavra de Deus mostra que nesse período, o que Abraão ele fez? Ele reúne todo o povo, ele faz uma grande festividade, faz uma grande celebração, e ali eles começam a celebrar por vários dias, ali eles começam, churrasco mesmo, festa ali, eles estão ali celebrando, porque um menino de 3 anos, que estudos dizem que Isaac estava ali passando por um novo ciclo de 3 anos, e nesse ciclo, então, Abraão, ele chama todo o seu povo para celebrar, porque o filho estava se desmamando, o filho estava saindo da amamentação materna. Olha que a palavra de Deus, ela diz, capítulo 21, versículo 8, o menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac desmamou, ou foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. O que Abraão fez, igreja? Fala assim comigo, deu uma grande festa. Ou seja, ele recebe uma palavra, ele recebe uma promessa de Deus, que mesmo na sua velhice ele teria um filho. Abraão, ele tem o costume de todos os dias buscar diante do altar de Deus. Ele é especialista em construir, em montar altar para Deus. Por que Deus ele tem esse relacionamento com ele? Por que Abraão ele consegue realmente ter essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus? Porque ele faz coisas que outras pessoas não faziam. Todos os dias Abraão ele se colocava diante da presença de Deus, e ali ele ia construindo altares, encaixava pedra do lado de pedra, ia amontoando uma pedra em cima da outra, até preparar um altar, e em cima desse altar ele colocava lenha, colocava gravetos, colocava ali o cordeiro e queimava uma oferta de adoração a Deus. Todos os dias Deus sabia que Abraão se colocava diante dele, e todos os dias Deus sentia alegria, porque a adoração que Abraão, a forma que Abraão se colocava diante de Deus, fazia com que aquilo chegasse agradável até as narinas de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, como que nós temos realmente entendido o que é altar? O que realmente nós temos, a forma que nós temos nos colocado diante de Deus, o que é um altar de adoração?
O que é um altar? O que é uma oferta de sacrifício? E oferta de sacrifício que eu falo aqui, igreja, não é uma oferta que às vezes a gente coloca dentro de um envelope e a gente vem, a gente entrega na igreja. É como nós nos colocamos diante de Deus e aquilo que a gente faz diante do Senhor realmente venha agradar a Deus. Será que as nossas ações, as nossas atitudes que nós fazemos todos os dias está chegando até a presença de Deus e agradando a forma com que aquilo que a gente está fazendo? Ou seja, a seriedade que nós nos colocamos diante da presença de Deus, quem Deus é. Por quê? Porque nós fazemos uma campanha, pastor, vamos fazer um jejum de 40 dias, vamos fazer. Chega na metade da campanha, nós não levamos tão a sério, porque nós não entendemos realmente quem é esse Deus que está recebendo essa adoração que a gente faz. Quantos anos, quantos projetos a gente começa o ano dos 12 dias, a gente fala, esse ano eu vou pegar mais firme com Deus, esse ano eu vou ser mais estudioso da palavra de Deus, esse ano eu vou fazer parte de um ministério dentro da igreja, vou ajudar a cuidar das crianças, vou fazer parte do diaconato, vou fazer parte do grupo de mulheres, do grupo de homens. Aí chega, em algum momento a gente olha para os nossos compromissos, para os nossos calendários, para o nosso horário, para a nossa agenda que nós temos, nós não temos mais tempo para fazer isso. Ah, pastor, eu gostaria muito de fazer, mas eu não posso fazer. Pastor, eu gostaria muito de contribuir com a igreja, mas eu não posso contribuir. Ah, como era bom aqueles tempos em que quando a igreja realmente se reunisse e falava assim, pastor, vamos pintar a igreja? Vamos, os homens se reuniam, pastor, eu não tenho habilidade, mas eu posso fazer alguma coisa, eu posso varrer, pastor, eu não sei pintar, mas eu posso abrir as latas, pastor, eu não sei fazer. As irmãs então se reuniam, enquanto os homens trabalham e vão pintar, nós vamos preparar um almoço para os homens. Ah, como era bom esse tempo em que nós nos reunimos, mas o trabalho começou a ficar escasso, ficou corrido, e a gente não tem mais tempo para isso. Sobrou para nós o quê? Apenas lavar a igreja. Pastor, muito menos dá tempo de eu lavar a igreja. Muito menos eu posso contribuir para poder fazer a limpeza da igreja. Ou seja, Satanás, ele tem roubado até mesmo os nossos tempos daquilo que nós nos colocávamos diante da presença de Deus. A forma que a gente entregava para Deus e a gente fazia para Deus. Não tem mais tantas pessoas disponíveis para trabalhar no reino de Deus. Não tem mais pessoas disponíveis para trabalhar na casa do Senhor. Ou seja, todo o nosso trabalho árduo que era em motivação para adorar a Deus, tudo que eu faço é para alegrar o coração do meu Deus. Tudo que eu tenho feito, que eu tenho entregado, é realmente para poder entregar diante do meu trabalho uma oferta de adoração a Deus. Mas diante dos nossos compromissos, do nosso trabalho, eu também trabalho muito. Para você ter uma ideia, eu tenho restaurante, pizzaria, trabalho com hotelaria, tenho a igreja que eu cuido, vou sair daqui, vou pregar em Rio das Pedras. Se a gente colocar motivos realmente daquilo que é a nossa vontade, às vezes, de não fazer, a gente não faz. Mas toda a motivação daquilo que a gente faz, seja para um único propósito. Todos os dias, preparar um altar, juntar pedras, como Abraão nos ensina, e todos os dias nós apresentarmos a Deus uma adoração verdadeira. Eu não estou falando que você precisa ser especialista em adoração, mas que a sua adoração, ela seja uma adoração conforme seja o seu coração voluntariado voltar para Deus. Tudo aquilo que a gente faz diante de Deus precisa comover o coração do Senhor. Você pode falar para uma pessoa que está perto de você e falar assim, ó, tudo aquilo que a gente faz para Deus, tem que mexer com Deus. Amém? Abraão, aqui o que ele está fazendo? Ele é uma pessoa que tudo aquilo, quando ele se reúne para se colocar diante da presença de Deus, ele mexe com o coração de Deus. Deixa eu falar para você uma coisa. Quando você acorda pela manhã, a sua oração de manhã, quando você agradece a Deus, tem mexido com Deus? Quando você está lá no seu trabalho, com as suas atitudes, as pessoas têm visto realmente quem é o Deus da sua vida, e aquilo que você tem feito, tem mexido com Deus? Quando você está na igreja, diante da igreja, na presença de Deus, realmente a sua mente, o seu coração, o seu corpo está voltado a Deus e tem mexido com Deus? Quando nós cantamos aqui, te louvarei, não importa as circunstâncias, nós cantamos assim, né? Te louvarei, não importa a circunstância. Aí vem as dificuldades da vida que a gente enfrenta. E diante dessas dificuldades, nós estamos realmente louvando a Deus? Ou será que aquela canção que nós estamos entregando a Deus tem nos afastado do Senhor? Presta atenção como Abraão ele é.
Abraão, através da sua rotina, através da sua conduta, aquilo que ele tem, não por cumprir um horário, não por cumprir uma agenda, não por cumprir uma campanha, mas ele tem ali diante da sua vida, como algo todos os dias, preparar o altar. Não, eu tenho que ter um tempo para o meu Deus. Eu tenho que encaixar pedras sobre pedras. Eu tenho que amontoar as pedras uma em cima da outra. Eu preciso colocar as lenhas em cima da outra. Eu preciso colocar sobre esse altar uma oferta, um sacrifício que possa realmente mexer com o meu Deus. Só que aqui a palavra de Deus fala que ele tem um relacionamento com Deus. Deus entrega sobre a vida de Abraão uma promessa. Deus entrega sobre ele algo com que realmente vai mudar a história da humanidade. Primeiro Deus chega a falar para ele: você consegue ver as estrelas que estão nos céus? Assim será a sua descendência. Você consegue ver as areias do mar? Eu te darei as nações como herança. Mas Deus, ele consegue ver também aquilo que está dentro do coração, ou seja, um plano, um projeto que está dentro do coração de Abraão, que é de ter um filho. O projeto maior que Abraão tinha sobre a tua vida era de ter um filho. Ah, Senhor, se o Senhor pudesse me dar um filho, e um filho varão, um filho homem. Então Deus, ele pega e ele concede isso. Mas preste atenção, antes de Deus conceder isso, qual que era a vida diária de Abraão? Qual que é a rotina desse homem? É realmente mexer com Deus, através da adoração. Nós vamos ver aqui então, a forma com que Deus sabia, com que todas as coisas que Abraão ele iria conduzir, e aquilo que Deus ia entregar para ele, se realmente Abraão continuaria a mesma pessoa. A palavra de Deus então mostra que no terceiro ano de Isaac, quando ele recebe seu filho, no terceiro ano de Isaac, quando Isaac ele vai passar por um novo ciclo, ele vai deixar de desmamar, ele vai deixar de ser uma criança, um recém-nascido, e ele vai começar a entrar num ciclo, onde ele também precisa de mais cuidados. Mas a palavra de Deus, ela fala que Abraão, então, reúne o seu povo e ali celebra com o seu povo aquele novo ciclo com que o seu filho está vivendo. Deixa eu falar uma coisa para você: cuidado com aquilo que te distrai para tirar você da presença de Deus. Cuidado com as promessas que você faz para Deus, os teus planos, os teus projetos, mas que você possa realmente não perder a forma com que você se coloca diante de Deus para entregar a Ele a sua verdadeira adoração. Ou seja, Abraão aqui, ele está festejando, mas onde que Deus está aqui durante essa celebração? A Bíblia não mostra Abraão realmente fazendo com que naquele momento ele possa, através dessa festa, dessa celebração, ele possa realmente continuar mexendo com Deus, a forma com que ele mexia quando ele buscava, ele fazia planos e projetos. Então primeiro ele celebrou, fala assim comigo: Abraão celebrou. Deu uma grande festa. Versículo de número 30. A palavra de Deus, ela fala assim, ó: ele respondeu: aceita essas 7 ovelhas de minhas mãos como testemunho que eu cavei este poço. Fala assim comigo: ele fez uma grande festa e ele cavou um poço. Versículo de número 33. Abraão, por sua vez, plantou uma tamargueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. Fala assim, ó: ele fez uma festa. Não, fala bem forte. Ele fez uma festa, cavou um poço e plantou um bosque. Cuidado com as distrações. Cuidado com aquilo que às vezes é plano, projeto que você faz diante de Deus, mas te tira da presença de Deus. A palavra de Deus, ela está mostrando que Abraão, então, ele focou em algumas coisas sobre a tua vida, que tirou ele daquela rotina que ele tinha de montar os altares, montar o altar da adoração a Deus. Cuidado com, às vezes, aquilo que a gente projeta. Preste bem atenção, acho que você esperava que eu vinha com uma outra palavra aqui hoje para poder alegrar o teu coração, mas eu venho com essa palavra que vem do Espírito Santo de Deus para a tua vida, que vem para a minha vida. Cuidado com aquilo que a gente planeja para não te tirar da presença de Deus. Cuidado com aquilo que você projeta, que às vezes é isso daí. Você tem colocado realmente os planos de Deus sobre a tua vida. Nós cantamos aqui, ó: não me tire da tua presença. Jamais eu quero sair da tua presença.
Mas quando nós criamos alguns planos, e quando nós estamos focados, quando nós estamos realmente firmados nos nossos planos, nos nossos projetos, naquilo que vai acontecendo nesse ano de 2025, e vem aí um ano de crescimento realmente para as nossas vidas, mas que esse crescimento nunca possa ser maior do crescimento que Deus tem que ser na nossa vida. Ou seja, o tema da mensagem, o tema do ano profético que nós estamos vivendo é que Ele cresça e que nós nos diminuamos. Que a gente diminua. Que Deus cresça em tudo aquilo que a gente venha fazer. Se você for fazer uma faculdade, que Deus cresça nesse projeto da faculdade. Se você vai abrir uma empresa, que Deus cresça nessa minha empresa. Se você vai crescer algo dentro da tua casa, da tua família, os teus projetos, construção de uma casa, aquisição de uma casa, quitação das suas dívidas, das suas contas, que Deus cresça em todas as áreas da sua vida. Ou seja, que Deus realmente possa crescer, mas nunca te tirar da presença dEle. Capítulo 22, versículo de número 1. Passado essas coisas, que coisas são essas que são passadas? Fala assim comigo: celebração de uma festa, cavar um poço, plantar um bosque. Depois dessas coisas, Deus colocou Abraão à prova. Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Será que Abraão soubesse aquilo que Deus ia entregar para ele, ou pedir, ou ordenar na vida dele, realmente ele ia responder: eis-me aqui? Será que se ele soubesse, mas não, ele ouve novamente aquela voz que realmente entregou os planos e os projetos para ele lá atrás? Eu quero falar novamente para você aquilo que eu disse no começo dessa mensagem: só ouve a voz de Deus quem busca ter relacionamento com Deus. Só quem está disponível para ouvir a voz de Deus vai conseguir ouvir aquilo que Deus tem a seu respeito. Eu pergunto para você: nesse ano você já se colocou diante de Deus, disponível para Ele, para ouvir a voz dEle? Para realmente se colocar e falar: Senhor, eis-me aqui? Quando então ele responde: eis-me aqui, Deus traz a direção para ele. Preste bem atenção. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Sabe como que Abraão andou 3 dias, igreja? Abraão andou durante 3 dias de cabeça baixa. Tem algumas traduções, algumas versões que dizem: então, após o terceiro dia, Abraão levantou o seu semblante, o seu rosto. Ou seja, 3 dias andando de cabeça baixa. Por quê? Porque ele sabia a ordem de quem é que vinha e como ele deveria responder. Não tem como responder eis-me aqui para Deus e depois voltar atrás. Não tem como você pegar e falar: Senhor, eu estou aqui e eu quero realmente entregar a minha vida. Não, a partir do momento que você fez uma aliança com Deus, Ele é homem para que cumpra a palavra de Deus, se cumpra sobre a tua vida. Deus nunca vai se distanciar da gente. Somos nós que nos distanciamos dele. Quando então ele faz essa peregrinação com seus servos, com Isaque, com o jumento, então ali ele está. Imagina o que acontece na cabeça desse pai. Deus, meu Deus, mandou eu entregar o meu filho como um sacrifício. Se a gente parar um pouquinho, pensar e fazer um estudo sobre essa palavra, sabe quanto tempo Abraão está longe de montar um altar diante de Deus? Aqui a palavra de Deus ela nos mostra, mas se nós formos em estudos, aqui vai mostrar mais ou menos que Isaque está numa idade aproximadamente de 17 anos, né, pastor Marcos? 17 anos. Então, ele ficou 3 anos sendo amamentado. E depois, então, mais uns 14 anos em que Isaque não sabe o que é montar ou preparar um altar da adoração. Agora nós vamos aprender o que é preparar um altar da adoração.
Às vezes, para muitos aqui, é difícil a gente chegar aqui às 18 horas para participar de um culto. Mas a partir dessa mensagem, você não vai apenas participar do culto. Você vai criar um ambiente durante todo o dia para chegar às 18 horas aqui e você adorar a Deus. Esse dia eu cheguei lá, pastor Marcão, no Tenda. Quem conhece o Tenda atacadista lá? Você conhece? Tem um irmãozinho lá na minha igreja lá. Que hora que eu cheguei assim, no Tenda, ele pegou, ele olhou e falou assim: pastor, hoje é o 4º dia. Hoje nós vamos consagrar o mês de abril. Isso era 9 horas da manhã. Nós vamos consagrar o mês de abril. Eu não vejo a hora, porque eu vou viver o melhor mês de abril da história da minha vida. Falei, meu Deus, a sua fé me comoveu. Falei para ele, pastor Marcão. Daí ele falou assim: mas o senhor não fala, pastor, que nós precisamos preparar o ambiente da adoração? Nós precisamos realmente preparar a forma que nós vamos nos colocar diante de Deus. Ou seja, desde a hora que você acorda, a principal preocupação sobre a tua vida não são mais seus boletos, não são mais suas contas, não são mais o seu trabalho, não é mais o problema que realmente tem afetado a tua vida. É você acordar e falar assim, ó, eu vou criar um ambiente de adoração para Deus. Eu vou mexer com as estruturas de Deus sobre aquilo que eu vou entregar para Ele nesse dia. Ou seja, Abraão, durante esse período, durante esse percurso, ele esteve distante de montar, presta atenção, não estava distante de Deus, mas não montou mais o altar de adoração a Deus. O que Deus ele faz aqui para Abraão? Abraão, eu vou pedir algo para você, para te trazer para perto. Por quê? Porque enquanto você estava sonhando em ter os teus planos, enquanto você estava sonhando em ter os teus projetos, enquanto você estava criando algo para a tua vida, eu já estava sonhando antes mesmo isso para você. Fui eu que coloquei na tua vida esse plano, fui eu que coloquei na tua vida esse projeto, fui eu que criei isso, essa expectativa para mudar você. Ou seja, eu não criei Isaac para você, eu não preparei Isaac para você, eu estou preparando você para Isaac, porque Isaac é um projeto meu. Ou seja, igreja, aquilo que Deus tem colocado no teu coração não é apenas um projeto e um plano teu, é um projeto que já nasceu no coração de Deus. Aí você pode questionar, por que isso ainda não aconteceu sobre a minha vida? Porque nós não estamos ainda prontos para receber a dimensão daquilo que Deus preparou para nós. Você tem noção daquilo que Deus preparou para você? Quem aqui poderia compartilhar um plano daquilo que você vai fazer, aquilo que você já se posicionou? Fala, não, nesse ano 2025 eu vou ser pai, eu vou ser mãe, eu vou fazer uma faculdade. Tem alguém aqui que já se posicionou? Qual que é o seu plano para esse ano 2025, meu querido? Estudos. Você vai se formar. Você vai se formar e vai se casar. Esse é o seu plano. Esse é o projeto. Toma posse do seu plano, do teu projeto, em nome de Jesus. Mas deixa eu falar para você uma coisa. E se eu falar para você que Deus pode potencializar esse seu sonho, esse seu projeto? Sabe por quê? A Bíblia fala isso. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes que ainda não conhece. Que você não sabe. Ou seja, dentro do teu sonho, dentro do teu projeto, dentro daquilo que você realmente está criando, essa expectativa que você criou dentro do teu coração, Deus já potencializou esse teu sonho e vai além daquilo que você pode imaginar. Não limite o sonho e o projeto que Deus tem sobre a tua vida. Sabe o que pode acontecer? Só para você entender o que é potencializar. Você já tem casa própria para casar? Tá lá. Você acredita que você pode terminar esse ano com o seu apartamento todo mobiliado, tudo com os móveis planejados e sem dívida? Amém, tá vendo? Você tinha projetado isso? Deus pode fazer. Deus pode fazer, Ele pode ir além daquilo que a gente pede ou imagina. Mas o que está acontecendo aqui com Abraão? As distrações tiraram ele, os compromissos, as obrigações que ele tem, tiraram ele. Não dá mais tempo de eu montar altar. Não dá mais tempo de eu colocar pedra sobre pedra. Não dá mais tempo de eu preparar aquela lenha. Não dá mais tempo de eu preparar o sacrifício para poder entregar a Deus aquilo que lhe é devido.
Então Deus chega e fala: enquanto você está se distraindo, enquanto você está com esses compromissos sobre a tua vida, Abraão, ele reconhece a voz. E ele fala: eis-me aqui, vai lá e entrega o teu filho. O propósito, Deus não queria Isaac. O plano de Deus não é ter Isaac. O plano de Deus é mexer com a estrutura de Abraão. Quando nós passamos por situações, às vezes, que nós oramos e falamos assim: Deus, onde está o Senhor diante das minhas orações? Eu estou clamando, eu estou pedindo, eu sei da promessa, o Senhor tem uma promessa sobre a minha vida, o Senhor tem algo que vai acontecer sobre a minha vida, mas parece que as portas se fecharam, parece que ninguém me ouve, parece que eu não respondo mais, eu não ouço mais resposta de oração. Sabe o que Deus está fazendo? Deus está mexendo com o nosso caráter. Deus está preparando e nos formando para um caráter novo, para um caráter realmente para receber aquilo que Ele tem de nós. Mas Deus nunca vai te querer longe da presença dEle. Deus nunca vai entregar algo para você que isso possa colocar em risco você diante da presença de Deus. Antes Ele deixar de entregar até mesmo uma promessa, porque nós precisamos estar prontos para receber essa promessa. 3 dias, fala assim comigo, 3 dias. Não, fala bem forte, 3 dias. 3 dias foi o tempo em que Abraão demorou para ir em um dos montes lá em Moriá. O pastor Marcão já foi para Israel, sabe que a região de Moriá é coberta por vários montes, né, pastor Marcão? E ali Deus então mostrou um dos montes. Quando Deus mostra para ele um dos montes, é esse monte. Pega o menino, pega a lenha e suba lá para preparar um altar da adoração. Ali então ele pega o menino, ele deixa os seus 2 servos ali, deixa ali o seu jumentinho, e ele começa a subir naquele monte. Sabe o que Deus está resgatando aqui, igreja? Para Abraão, aquilo que realmente fez quem era Abraão. O que Deus está resgatando aqui é como se Deus estivesse lá no trono de glória dele, lá no céu, olhando para Abraão e falando: isso, Abraão, como é bom novamente ver você subindo nesse monte. Como é bom realmente vendo você vindo, se preparando, você cortando as lenhas durante esses 3 dias, você pensando realmente em mim. Aí Abraão começa a subir com o seu filho, e ali ele começa a preparar aquelas pedras que estão sobre aquela montanha, e ele começa a montar um altar. Ele chega, ele olha, ele começa a escolher, selecionar aquelas pedras, e ele coloca uma pedra, e eu consigo ver diante dessa palavra de Deus, Deus olhando para Abraão e falando: isso, Abraão, você é diferenciado, porque ninguém consegue selecionar pedras para edificar um altar como você. E Abraão vai lá e pega uma outra pedra e vai encaixando as pedras, e isso vai mexendo novamente com a estrutura de Deus. Deus está resgatando Abraão de volta. Coloca outra pedra, Abraão, monta uma pedra em cima da outra. Isso você faz perfeitamente. Eu já estou começando a sentir a tua adoração na montagem das pedras. Abraão começa então a montar as lenhas ali, encaixar as lenhas. De repente o menino fala: está montado, pai, está montado, e agora? O que é que nós vamos colocar lá em cima? E aquilo está mexendo por dentro da estrutura de Abraão. Igreja, nós precisamos resgatar, nós precisamos voltar para o altar, para mexer novamente conosco a forma que nós conhecemos Deus. Isaac então pergunta: pai, cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro que nós vamos então colocar? Aí ele chega e ele fala: meu filho, não se preocupa, porque Deus proverá. E coloca Isaac. Deus proverá, pai? Sim. E quando ele pega o cutelo e ele vai imolar o menino, Deus fala assim: Abraão, novamente você mexeu comigo. Diante dessa palavra, igreja, que nesse ano de 2025 nós possamos realmente voltar ao altar da adoração. Nós precisamos realmente a ser especialistas em pedras para colocarmos e montarmos o altar da adoração. Nós precisamos ser especialistas em selecionar as melhores lenhas para colocar em cima desse altar da adoração. Nós precisamos ser especialistas no sacrifício, aquilo que nós vamos realmente colocar o melhor em cima desse altar. Mas diante de tudo isso, nós precisamos ter cuidado para que nós não nos afastemos e deixamos de montar o altar da adoração. Que nesse ano de 2025 você possa entender
o que a palavra de Deus ela diz para nós: buscarem primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que você possa, nesse ano de 2025, realmente colocar Deus diante da sua vida, e que todos os dias Ele possa crescer e que você possa diminuir, e assim os teus planos serão bem-sucedidos em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Posso orar, pastor Marcão? Eu gostaria de orar pela tua vida. Eu gostaria nesse momento de orar por você, que realmente você possa entender que tudo aquilo que você tem planejado, tudo aquilo que você tem projetado, que diante das lutas que a gente enfrenta, as dificuldades que a gente enfrenta, tudo aquilo que venha tentar nos desistir, que você possa manter o foco, o objetivo nesse ano de 2025, mas que você possa, cada momento da tua vida, se fortalecer diante do altar de Deus que você levanta todos os dias para adorar a Ele. Pastor, eu não sei como adorar a Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus, Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Adoradores que buscam Ele em espírito e em verdade. Só toma cuidado com as distrações. No momento da celebração, levanta um altar de adoração para Deus. No momento que você for cavar poços na sua vida, que Deus esteja junto com você. Mesmo que você esteja plantando bosques no seu trabalho, não deixa Deus fora não. Que Ele seja o centro da tua vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, diante dessa palavra e dessa revelação, ó Pai querido, eu peço que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa entrar nessa mente dos meus irmãos que aqui estão, ó Senhor. E a forma que nós nos colocamos diante de Ti, ó Senhor, que este ano de 2025, nós estamos consagrando, Pai querido, nessa noite, o mês de julho. Que o mês de julho, Pai querido, seja um mês perfeito, ó Pai. Que seja, Senhor, o melhor mês de julho que nós já vivemos na história da nossa vida. E Pai, diante de cada plano, de cada projeto, nós possamos entender, Senhor, que sempre o Senhor estará em primeiro lugar. Que o Senhor venha crescer, Senhor, diante das nossas vidas. Que o Senhor possa crescer, Senhor, diante dos nossos projetos. Que o Senhor possa ser maior com que os nossos sonhos, ó Pai. E conforme seja a Tua vontade, nós possamos ter a sensibilidade para poder ouvir a Tua voz e dizer: Senhor, não importa o que nós vamos enfrentar, eis-me aqui, Senhor, porque onde o Senhor está, Pai querido, todos se prostrarão diante de Ti. Por isso, meu Deus e meu Pai, o Senhor conhece e sonda cada coração que está aqui nesta noite. Enche esse coração e derrama da Tua paz, do Teu entendimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estende sua mão para cá, irmão. Pastor, que Deus continue abençoando o Senhor poderosamente. Senhor, obrigado. Obrigado, Deus, por esta palavra tão cheia de unção liberada sobre a nossa vida. Que o Senhor continue, Deus, abençoando o pastor Léo, a família dele, a igreja que está aos cuidados dele. Nós oramos pedindo que o Senhor dê a ele as respostas e tudo que ele profetizou aqui nesse lugar sobre a nossa vida aconteça na vida dele de forma duplicada, em nome do Senhor Jesus.